Olá, tudo bem? Já sabe, né? Sinceramente, espero que sim. Na aula de hoje vamos falar sobre a seleção de software para o gerenciamento de projetos. Existem muitos softwares que podem ajudar a você gerenciar o seu projeto, tá? Pessoal, há centenas de softwares para o controle de projetos usando computadores. Como então escolher o software mais adequado para as suas necessidades? Como eu faço essa escolha, tá? Uma pergunta muito importante. A escolha de um software, pessoal, deve ser baseada em uma avaliação de vários candidatos, né? Vários candidatos referentes aos softwares. E a de candidatos, pessoal, deve ser percebida uma avaliação de um maior número de pacotes, conforme uma especificação de software, de produto, do seu critério de seleção de software, de controle de projetos, dividindo-se isso em passos elementares, tendo em vista, pessoal, que um processo pragmático teremos a seguinte sequência, mais ou menos essa sequência. Determine a sua metodologia de projetos, a primeira questão importante. Qual é o seu empreendimento? Que metodologia já é aplicada para a sua gerência? Já utiliza softwares de controle de projetos? Algumas questões são básicas para a determinação da família de software que mais se adapta às suas necessidades. Assim, mas é uma premissa necessária para a especificação, seleção e a implementação de um software. É a metodologia de gerenciamento de projetos. A metodologia, tá? E assim, se sua empresa não tem uma metodologia formalizada de gerenciamento de projetos, é necessário criá-la. Então o processo de criação de uma metodologia desse tipo envolve o planejamento, pessoal, com uma abordagem sistêmica. Isto é, deve-se assim, considerados, pessoal, todos os elementos envolvidos no processo, no meio ambiente operacional, tá? O plano. Então todos ali têm que estar envolvidos, tá? Normalmente usa-se identificar o sistema funcional que deverá ser servido pelo sistema de informação, cuja a base do software de controle de projetos e empreendimentos, tá? Então, a visão das 10 áreas de gerenciamento de projetos pode ser um ponto de partida para uma metodologia. O conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos, do PMBOK, que nós já comentamos, né, do PMI, do Project Manager Institute, muito difundido, né, hoje entre os gerentes de projetos, aborda assim de uma forma integrada e detalhada todos os assuntos necessários que o profissional de gerenciamento de projetos deve conhecer. Então é importante essas áreas de conhecimento para escolher o software. Então, baseado nesse corpo de conhecimento, é possível definir caso a caso, o projeto a projeto, empreendimento a empreendimento, uma metodologia justa que formalize os passos, as fases, os cenários, as especificidades, os elementos e a forma, e assim, entre outros, como cada projeto, empreendimento deve ser construído, tá? É uma parte muito importante para desenvolver a metodologia. Então, segundo passo, lista de critérios, tá? Então, prepare e obtenha uma lista de critérios de seleção do software de controle de projetos para ser usado como uma lista de verificação para o estabelecimento de seus próprios critérios. Então você tem que ter esses critérios para produzir os seus próprios critérios. E é possível encontrar uma lista de critérios de cooperação de softwares em artigos de revistas internacionais especializadas em informática ou no gerenciamento de projetos. Algumas revistas especializadas editadas no Brasil apresentam artigos sobre o assunto. Então você pode procurar através de revistas na parte de informática ou revistas na parte de gerenciamento de projetos. O terceiro passo, estabeleça um conjunto completo de critérios. Pessoal, é importante também estabelecer um conjunto completo de critérios de seleção, cobrindo todos os itens que são significativos para o seu ambiente de aplicação. Dê prioridades aos itens dos critérios. Então, como toda a probabilidade, você não conseguirá achar o software que atenda plenamente aos seus critérios. Determine aqueles itens que devem existir e os que são muito importantes e aqueles que seriam bons caso tenha, tá? Então tem que determinar esses critérios. O quarto passo é conduza uma avaliação preliminar, tá? Esse quarto passo é muito importante. Usando dados obtidos com vendedores desses softwares, artigos de revistas técnicas e contatos com amigos de outras empresas, conduzam uma avaliação preliminar dos pacotes de software levando em conta os seus critérios, tá? Depois que você produzir os seus critérios, você vai avaliar comparando, tá? Então, durante esse processo, pessoal, você provavelmente sintonizará melhor seus critérios. O objetivo final desse passo e diminuir a lista de participantes para cerca de apenas 3 produtos. Isso que é importante.
que você avaliará com mais profundidade. Nesse passo, são necessários alguns cuidados. Quais são esses cuidados importantes nesse passo? Os dados, pessoal, fornecidos pelos vendedores devem ser bem informativos e realmente ajudar na sua pesquisa. Os vendedores, pessoal, normalmente enfatizam o que o software deles faz, mas não o que não faz, tá? Então tem que ter esse cuidado. Procure, se possível, obter informações diretamente dos fabricantes no exterior ou de seus representantes aqui no Brasil, a não ser que, obviamente, o programa seja fabricado aqui no Brasil, tá? Os artigos comparativos de softwares em revistas especializadas devem ser utilizados com atenção. Muitos deles são escritos por autores, assim, freelancers, tá? Da área de informática e mesmo na área de gerenciamento de projetos, ao não ser que sejam de responsabilidade da instituição que as edita, tá? Então, como o caso do PMI. Então, o PMI é um lugar interessante para pesquisar. Então, eles geralmente não têm experiência em gerenciamento de projetos, esses freelancers, ou a mesma perspectiva que você, um usuário em potencial, não se pode realmente obter uma avaliação adequada de um programa sem conviver com ele por algum tempo. E, portanto, pessoal, não se espera que um autor de artigos sem essa experiência possa fazê-lo na base de uma rodada rápida, tá? Tem que ter uma experiência referente a esse software. Da mesma forma, pessoal, procure o apoio das áreas de projetos e a de informática. Então, a área de projetos e informática, de sua organização, mas não espere que eles decidam por você. Então, você procurar apoio de ambas as partes, mas você que vai decidir como gerente de projetos. Outro ponto importante nesse passo, pesquise informações na internet sobre software de gerenciamento de projetos e consulte o site do PMI, pmi.org, tá? Outras análises são frequentemente realizadas por instituições e revistas de porte do setor de informática e do segmento de gerenciamento de projetos, bem como de setores que utilizam com ênfase dessas áreas do conhecimento, como por exemplo offshore e construção civil, tá? Um bom exemplo. O quinto passo é a avaliação em maior profundidade, tá? Esse é o quinto passo. Então, escolhidos os candidatos finais, você precisará dedicar tempo para avaliá-los em maior profundidade. Então, os vendedores têm uma versão de demonstração, normalmente eles têm essa versão de demonstração do software, a versão demo. Então, alguns programas ele permite operar o sistema, outros limitam a capacidade em número, mas tem essa versão demo normalmente. Então, mantendo as demais funções conforme o programa real. Então, peça ao revendedor que ele rode um exemplo do seu projeto, como se faz em benchmarks. Então, avalie os resultados para cada candidato entre eles. Esse processo exige certa dedicação para criar, pessoal, uma massa de testes e avaliar os programas, mas com certeza você obterá, nesse processo, uma avaliação muito mais profissional e que será bem protegida no caso de dúvidas quanto aos critérios adotados, caso o seu método de avaliação seja por alguma razão assim checado. Tá? É importante esse método de avaliar os softwares de demonstração. O sexto passo é avaliar o suporte e a manutenção. Então tem que avaliar esse aspecto. Quando você estiver próximo da sua escolha final, assegure-se sobre o suporte e a manutenção. Estime, pessoal, o maior número de cópias que provavelmente será utilizado e negocie o preço pela quantidade. Então é interessante ter essa negociação. No caso de sistemas multiusuários, os fabricantes já oferecem preços, pessoal, com desconto para pacotes em faixa de números de usuários ou limitado. Então, contratar o serviço de treinamento e suporte do representante é altamente recomendável e assegura, pessoal, a satisfação do seu investimento assim em prazo maior, tá? Então, normalmente os representantes e vendedores fornecem treinamentos e suporte geral para os seus produtos, tá? Então, normalmente as empresas fornecem suporte. É importante analisar esse suporte. Então, o sétimo passo: preste atenção aos custos. Preste atenção nos custos. Lembre-se que o custo de planejamento e controle é um item de custo do projeto que também deve ser administrado. Na fase de escolha do software serão feitos os investimentos iniciais. Seria bom, pessoal, considerar os investimentos globais com o planejamento e controle, então com relação a equipamentos, softwares de equipe, a questão das instalações, o treinamento da equipe, o treinamento também dos usuários. Então, em relação ao orçamento global do projeto, é importante. Então, se sua empresa, pessoal, conta com Project Office, lembra? Nós já comentamos sobre o que é o Project Office, a equipe já é paga por isso. Então, outras atribuições
verificar qual a importância do planejamento e controle, qual o nível de detalhe que é necessário atingir no seu empreendimento. Então, quão estratégicos são os planejamento e controle? Como que é essa estratégia? Então, o Project Office formal determina a importância que é dada pela sua organização, planejamento e controle, então a gerência de projetos. Então, se a empresa tem um Project Office, interessante avaliar através deles. Então é importante lembrar, pessoal, que o objetivo do controle é minimizar os custos do projeto. Então o projeto bem administrado permite melhor retorno no capital, tá? Então é importante essa parte. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui mesmo? Espero que sim. E qualquer dúvida, estou à disposição. E para concluir essa aula, precisamos entender que é difícil acompanhar as novidades tecnológicas de vários softwares para orientar usuários de forma mais direta e útil. Então, quando iniciar um processo de avaliação, busque obter uma ideia geral do que há no mercado, mas nunca deixe de mergulhar nos detalhes e simplesmente decida por um software porque é mais utilizado. É claro que ofertas existem porque há demandas e todo um mercado às vezes é definido em funções, pessoal, de popularidade e existência de profissionais que dominem assim esta ou aquela tecnologia. Então tem que analisar a questão suporte, treinamento, né? Tem que analisar como um todo para escolher o software correto. Se você está procurando um programa, pessoal, de controle de projetos, acredito que essas dicas, pessoal, vão encaminhá-lo para uma busca mais cuidadosa e efetiva, ajudando a aventurar-se nesta densa floresta de softwares, né? Economizando seu tempo e minimizando seus esforços no sentido de obter a ferramenta mais adequada. Maravilha! Chegamos ao fim dessa aula. Sucesso e bons estudos!